É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT, sobre a proposta que flexibiliza a improbidade administrativa, o projeto do Vale Gás de autoria dele e outras pautas da Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os ouvintes da TV Gazeta. Bom, vamos começar falando sobre essa mudança da lei de improbidade administrativa, que dificulta mais a punição de políticos que cometam irregularidades. Eles teriam de ter intenção de cometer essas irregularidades. Estipula também que só o Ministério pode propor ações, a não ser que elas já estejam em andamento. O senhor vê nesse sentido uma proteção maior para os políticos, que essa é a avaliação que se tem, em princípio, dessas mudanças, não é? Olha, o objetivo dessa revisão da lei de improbidade foi separar o que é improbidade do que é simplesmente irregularidade. Porque a forma como a lei está hoje, a lei atual, foi feita em 1992, ela é muito aberta. E muitas vezes o Ministério Público e as procuradorias abrem processo contra os gestores públicos e funcionários de carreira por meras irregularidades. O que nós buscamos nesse novo projeto, nessa nova lei, é determinar claramente o que é improbidade, dano ao patrimônio público, enriquecimento ilícito, nepotismo. Esses são atos de improbidade e vão ser punidos duramente pela nova lei. A nova lei agrava as punições para quem cometer atos de improbidade, mas tem que se comprovar, porque não é possível que você simplesmente denuncie um gestor e não haja comprovação de que ele agiu com o objetivo e o intuito de causar aquele dano à administração pública. Agora, deputado, fica mais difícil, por exemplo, o político que é eleito para outro cargo, ele ser punido por irregularidades cometidas na função que ele tinha anteriormente. Por exemplo, um prefeito, que antes tinha um processo. Agora vai ser mais difícil essa punição. E a gente sabe que tem vários casos de eleições em que os processos se arrastam por muito tempo, não é? Exatamente. Um dos objetivos do novo projeto é exatamente estipular prazos, porque hoje não existe prazo nenhum, nem para investigação, nem para prescrição desses processos. Então, nós estabelecemos prazos de forma que a Justiça e o Ministério Público vão ter que atuar de uma forma clara. Quanto à perda de mandato, veja bem, o mandato popular ele tem uma soberania, certo? Se a pessoa for escolhida para ser deputado, ele pode perder o cargo de deputado se ele ainda estiver naquele cargo quando for condenado. Um prefeito, da mesma forma. Agora, se um prefeito é condenado por um processo, ele vai continuar sendo punido com perda de direitos políticos, ele vai continuar sendo punido com ressarcimento do dano, ele vai continuar sendo punido com multas. Ele não será punido com a perda de um novo cargo eleitoral, onde ele foi eleito para uma nova função, mas todas as outras penas serão aplicadas. Então, mas fica mais difícil ele perder o cargo, ele acaba tendo uma certa proteção com essa nova eleição. Não é uma proteção. Se você vota numa pessoa para ser prefeito e ele foi condenado por uma ação dele quando ele era deputado, ele tem um novo mandato, um mandato popular. Então, ele vai ter todas as penas que ele teria naquele cargo, mesmo se ele não tivesse esse novo mandato. Só que aquele novo mandato foi concedido pela população, portanto tem que ser respeitado. Nós estamos respeitando a soberania dos mandatos populares que está na Constituição. Agora, de qualquer modo, deputado, o que tem ficado para a sociedade é a percepção, pelo menos em princípio, é que várias medidas estão sendo tomadas para dificultar o combate à corrupção, à irregularidades. A gente tem, por exemplo, agora a movimentação de procuradores, não é, de promotores contra aquela PEC que permite uma interferência maior do Congresso na escolha de representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, a interferência, inclusive, quando se faz uma averiguação de procedimentos utilizados, é chamada, inclusive, de PEC da vingança. Não, absolutamente. Ninguém tem objetivo de vingança alguma. O que se está fazendo é exatamente aperfeiçoar o controle externo do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão de controle externo. Portanto, o Congresso, o objetivo dessa PEC é exatamente permitir uma maior ação do Congresso
no controle externo do Ministério Público, né? Nós não estamos em forma nenhuma discutindo aqui qualquer impedimento de ação do Ministério Público. Agora, há que se ter controle externo, porque não é possível que um órgão onde os seus membros são concursados e não eleitos, né, tenha absolutamente uma impunidade, como vem ocorrendo até agora, certo? Agentes do Ministério Público, promotores, que nunca são punidos pelos seus atos. Então, o objetivo, atos irregulares, quero dizer aqui bem claro, irregulares, né? Então, o que a gente está propondo é exatamente ampliar esse controle e aperfeiçoar esse controle externo. Agora, o controle seria do Congresso, isso é mais adequado, já que os procuradores e promotores podem investigar os políticos, os congressistas? O objetivo da nossa Constituição é exatamente permitir que um poder possa acompanhar outro poder, certo? O poder legislativo tem também o dever de fiscalizar. Assim como o Ministério Público fiscaliza o Legislativo e o Executivo, também cabe ao Legislativo fiscalizar a ação do Ministério Público e do Judiciário. Os três poderes, eles se equilibram. Essa é a noção da Constituição. Não existe um poder que tenha poder total e absoluto sobre os outros, né? Esse é o princípio da República. E agora vamos falar do projeto da sua autoria, que é o Vale Gás, né, o gás social. Isso já está em tramitação. O senhor conta com a aprovação pelo Senado também em curto prazo? Olha, o nosso projeto visa reduzir o impacto que o aumento de preços do gás vem tendo, junto com a gasolina, com o óleo diesel, desde que se adotou essa política na Petrobras de paridade dos preços internacionais. Ou seja, é cobrado aqui no Brasil o preço que o gás vale nos Estados Unidos. Isso não tem o menor sentido, porque o custo de extração e de refino do gás aqui no Brasil é muito mais barato. Então nós, como não estamos conseguindo mudar essa política, nós queremos fazer um paliativo, garantir que as famílias mais pobres possam ter um subsídio no botijão de gás para que possam continuar se alimentando. Mas e qual o prazo para aprovação que o senhor espera? Olha, nós fomos muito rápidos na votação na Câmara, né? O presidente Arthur Lira votou a urgência, votou o projeto e a gente espera que o Senado Federal vote rapidamente, porque as pessoas estão precisando desse subsídio o mais rápido possível. E o quanto que as pessoas receberiam? A proposta do projeto é 50% de subsídio. Então, vai se calcular uma média nacional e, né, sobre essa média, o governo vai bancar 50% desse subsídio e a forma como vai chegar às pessoas vai ser regulamentada. Terão direitos todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, aqueles que recebem o Bolsa Família ou aquelas famílias que tenham alguém que receba o benefício de prestação continuada, chamado BPC ou LOAS. Ouvimos Carlos Aratini, que é deputado federal pelo PT. Deputado, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Boa noite a todos e a todas. Com vocês.